Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Para quem não me conhece, o meu nome é Cléia Duão. Eu vou completar 49 anos de vida no dia 30 de novembro e eu estou aqui representando os interesses da Escola Ministerial Avivar de Irecê, que fica localizado no centro da cidade de Irecê e vai completar 20 anos de história agora em dezembro. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que está dentro da escatologia bíblica. O tema é o monte mais elevado. Deus colocou esse tema no meu coração e eu orei pedindo confirmação ao Senhor e Deus me fez lembrar umas 3 vezes e eu pedi mais uma confirmação e Deus colocou fortemente no meu coração e confirmou exatamente como eu pedi, lembrando esse tema, o monte mais elevado. Então, eu fui pesquisar, ler, utilizando como principal fonte a minha Bíblia de Estudo Plenitude e outras fontes, dentro desse tema que está dentro da área de escatologia bíblica. Então, vamos lá, que é o resultado do meu estudo. Como introdução, eu fiz assim. Eu dividi em 3 partes do estudo. A primeira é a introdução. A escatologia lida com realidades extremamente pessoais. Também aborda questões mais cósmicas e gerais, como o milênio, juízo final, segunda vinda, recompensas e castigos eternos, segunda vinda de Cristo, né? Novos céus e nova terra, etc. Todo o estudo da escatologia toma quase 1/3 da Bíblia toda. É a área que trata das últimas coisas, é essencialmente profética, trata-se de predizer eventos futuros que já se cumpriram, estão se cumprindo ou irão se cumprir. Sem sombra de dúvidas, a importância da escatologia se dá pelo fato de mostrar o que acontecerá no futuro com a humanidade. A Bíblia é o único livro que satisfaz plenamente os anseios do homem, em todos os aspectos, até quanto ao que virá a acontecer no futuro. O estudo da escatologia enche o nosso coração de esperança, vigilância, a santidade, o fortalecimento da fé e do amor por Deus. Deus, em seu infinito conhecimento, deixou-nos em sua palavra o registro dos acontecimentos futuros, a fim de que entendamos que Ele é soberano sobre a história e que no tempo certo tudo se cumprirá, para o seu eterno propósito. Tal esperança nos traz consolo de que um dia o mal terá seu fim e o bem será estabelecido para sempre. Esses seguintes assuntos nos ajudam a compreender o que está acontecendo e o que ainda falta acontecer. Então, tem aqui alguns assuntos dentro da escatologia, que é o caminho de santidade, o renovo de justiça ou o renovo justo, o levantamento do tabernáculo caído de Davi, a reunificação escatológica, a batalha do Armagedon com o fim do império do anticristo, Gog e Magog, o vale de Josafá, a ceia das aves, o lago de fogo e a destruição dos ímpios,
revolta do diabo e seu julgamento, a elevação do belo e santo monte do Senhor, que é esse tema que vamos estudar hoje, a restauração de todas as coisas e o último e gigantesco avivamento. Então, esses temas aqui, como a segunda vinda, o arrebatamento, inclusive sobre a segunda vinda e o arrebatamento, eu nunca fiz nenhum estudo porque eu não compreendo nada a respeito do arrebatamento. Os 2 textos que eu li na Bíblia eu não entendi se é antes, durante, depois da grande tribulação, enfim, tem várias linhas de interpretação, né? Várias escolas, pensamentos a respeito disso, mas eu já estudei, já li na Bíblia e mesmo assim não entendi. E eu prefiro não falar nada se eu não tenho uma opinião formada. Deus nunca ministrou nada a respeito para mim do avivamento. Inclusive eu já orei perguntando, mas a resposta ainda não chegou. Então, sobre os outros temas todos que eu falei, que eu já fiz estudos, e sobre o arrebatamento eu não fiz, porque de fato eu não compreendo. Nesse estudo, vamos destacar algumas profecias relacionadas ao belo e santo monte do Senhor, na sua esfera escatológica. A futura elevação, que é a honra que Deus dará a este lugar devido à fé e o respeito à sua santidade. O objetivo principal de Deus é trazer honra para si mesmo, glorificar seu próprio nome e apresentar mais sobre o seu caráter, a sua essência, a sua real identidade. Nada melhor do que utilizar os Salmos 24, pois é um texto bíblico messiânico. Descreve o enredo do plano da salvação e a maneira como a graça de Deus pode ser correspondida pelos seres humanos. O salmista Davi descreve o cenário triunfante da vitória de Jesus Cristo e seus representantes fiéis, aqueles que têm os requisitos para estar diante dele no Monte Santo. Davi, em apenas 10 versos, refere-se ao começo, o momento atual e o desfecho da história da humanidade. Nesse salmo, Davi mencionou coisas que ainda não ocorreram, coisas que irão acontecer na geração escatológica, envolvendo outros personagens, a saber, nós e o seu sucessor, que é o Davi da geração escatológica. Agora vamos ao estudo propriamente dito. Primeiramente vamos ler, eu anotei aqui algumas referências que eu vou ler agora. Salmos 24, de 1 a 10, Salmos 48, versículo 1 e 2, Isaías 2, 2 a 5 e Ezequiel 17, 22 a 24, eu vou ler nessa sequência. Antes, eu gostaria de orar consagrando o vídeo ao Senhor. Como o assunto é muito importante, eu acho importante, né, antes de começar a fazer uma observação. Com licença que eu vou fazer uma observação. Só tô brincando. Já fiz a observação, só tô brincando, certo? O assunto é sério. Então, vamos orar consagrando o vídeo ao Senhor. Você quer orar comigo? Senhor Deus, Pai bendito, Deus de amor, Deus de misericórdia, eu quero te louvar, exaltar o teu nome na beleza da tua santidade e pedir ao Senhor graça e sabedoria. Senhor, fala através de mim, em nome de Jesus. Senhor, que esse estudo venha fortalecer a fé e gerar valor para a vida de cada pessoa que ouvir esse estudo, para a minha vida. Senhor, eu quero aprender na tua palavra e quero ensinar aquilo que está no teu coração, usando como instrumento de bênçãos em tuas mãos. Perdoe os meus pecados, Pai, em nome de Jesus, purifica a minha vida em Tua presença santa. Eu quero agradar o Teu coração, o que eu mais quero, Senhor, agradar o Teu coração. Usa-me como instrumento de bênção em Tuas mãos, abençoe esse estudo, abençoe cada pessoa que vai ouvir esse estudo. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor esse estudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, eu vou ler os textos que eu falei, tá bom? Salmos 24, 1 a 10. Eu leio primeiramente Salmos 24, 1 a 10. Inclusive, esse texto aqui, nós vamos comentar durante o nosso estudo mais sobre ele, tá certo? Salmos 24, 1 a 10 diz assim: O Rei da Glória, Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.
Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? O versículo 4 parece que fala sobre uma condição, não é verdade? Olha, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. E o versículo 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Quem é digno? Parece que tem condição, aquele que é limpo, aquele que é puro. Daqui a pouquinho nós vamos estudar mais profundamente, inspirado nesse texto, tá? Agora eu vou ler o próximo que eu falei, Salmos 48, 1 e 2. Eu marquei aqui, Salmos 48, 1 e 2, que diz assim: o cântico de Sião, cântico e salmo para os filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, no seu belo e santo monte. Formoso, elevado, alegria de toda a terra, é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Elevado, é o monte que será mais elevado, que será honrado, que será respeitado, porque a Shekinah de Deus brilha, a glória de Deus é praticamente visível e palpável neste lugar, neste belo e santo monte. Agora vamos ler Isaías 2, de 2 a 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia para ler comigo, ou se você prefere ouvir a minha leitura, fique à vontade, tá? Isaías 2, 2 a 5 diz assim. Isaías 2, 2 a 5. Eu achei incrível esse texto. Diz assim, o subtema na minha Bíblia está escrito assim: a glória do Israel espiritual. Visão que teve Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias. Quando? Nos últimos dias. Os últimos dias diz respeito à geração escatológica, a nossa geração. Nós somos personagens. E acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará, presta atenção na palavra, elevará, por cima dos outeiros e correrão para ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não alçará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Versículo 5, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Veja bem como está claro o versículo 3, virão muitos povos dizendo: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos. Isso aqui é para buscar orientações, conselhos e inspiração. Essas pessoas que estão comentando, por quê? Porque Deus vai elevar através do testemunho, através dos milagres que Deus fará por meio desse local, que também representa um local físico. Está falando aqui do espiritual, mas tem um local físico que representa, assim como nos tempos lá do rei Davi, que era representado pela Sião daquele tempo, né? Da cidade que Davi escolheu. Então, agora eu vou ler Ezequiel 17, 22 a 24. Ezequiel 17, não reparem no meu jeito, é que assim, eu tenho uma certa dificuldade de explicar os detalhes. Eu compreendo para mim, mas na hora de transmitir uma certa dificuldade, tenho um pouco estudo, eu só tenho um diploma de pedagoga só. Então assim, na hora de explicar, principalmente a fé não tem lógica, os mistérios de Deus não tem lógica, então eu acho um pouco difícil explicar algumas coisas. Por isso eu te peço desculpas, eu estou tentando explicar de uma forma clara, detalhada, mas eu posso perceber isso em mim, que eu tenho uma certa dificuldade de explicar, mas eu compreendo muita coisa para mim mesmo. Ezequiel 17, 22 a 24 diz assim, Ezequiel 17, 22 a 24.
Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. E o plantarei sobre um monte alto e sublime. Esse é o belo e santo monte do Senhor. No monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos tem a ver com remanescente, raízes de remanescente. E dará fruto e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de todas as plumagens, a sombra dos seus ramos habitarão. Versículo 24, assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, ele veio a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. Veja que o versículo 24 deixa claro que Deus, ele escolhe pessoas humildes, sem estudo, sem recursos financeiros, e Deus, ele faz isso porque muitas vezes Deus escolhe alguém que tem coração de criança, que tem uma alma de uma criança, e sem estudo, e sem capacidade, e ele mesmo chama e capacita. O objetivo de Deus, quando ele faz isso, é porque ele quer humilhar os orgulhosos da terra. O próprio Deus quer isso. Acredite, isso está no coração de Deus. Deus quer humilhar os orgulhosos. Aí ele escolhe pessoas humildes, honra a fé de pessoas, e Deus é um Deus que humilha e exalta. Deus abate e Deus exalta. Deus coloca em posição de honra e Deus humilha. E Deus tem esse objetivo no coração dele, esse propósito. Eu tenho certeza. Deus, ele quer humilhar os orgulhosos dessa terra. E por isso ele escolhe pessoas que aos olhos do mundo, das pessoas, não tem capacidade nenhuma. Porque o Deus que chama, capacita, ele quer mostrar que tudo vem dele. Sabe? Não depende da quantidade de diplomas, não depende da quantidade de likes, de seguidores, de multidões que as pessoas arrastam. Não depende disso. Depende muito dos segredos do coração, do temor a Deus que a pessoa tem e do caráter. Deus considera o caráter nas escolhas nos dias de hoje, assim como considerava no passado, no Antigo Testamento. O caráter é importante para Deus, acredite. E aí ele chama a pessoa, capacita, dá dons, fala com a pessoa e coloca em posição de honra com o objetivo e o propósito de humilhar e de desonrar os orgulhosos dessa terra. As pessoas que estão cheias de si, que confiam mais em si mesmo do que no Senhor, pessoas que resistem a obedecer a Deus, pessoas que não importam em obedecer a Bíblia, que zomba, escarnece dos mistérios de Deus. Tem muita gente que faz isso em dias de hoje. Acredite, que zomba, escarnece, mesmo diante de provas. Muitas vezes Deus dá provas e a pessoa zomba da prova. Aí Deus dá outra prova e a pessoa escarnece. Aí Deus dá outra prova e a pessoa faz uma piada com a prova que Deus deu. Existe muita gente fazendo isso nos dias de hoje. Mas Deus, que conhece, que sonda, que esquadrinha o coração, honra uns e desonra outros. E esse belo e santo monte é um local que de fato e de verdade a Shekinah de Deus vai brilhar. A glória de Deus, o testemunho vivo, a verdade, milagres através do trabalho realizado por esse povo, por esses remanescentes escatológicos que habitam o belo e santo monte do Senhor. Eu já li os textos e agora eu vou começar com o estudo propriamente dito. Vou te pedir licença só um minutinho que eu vou tomar água, tá bom? Já volto em um minutinho.
Pronto, nós já estudamos a introdução do tema, agora é a compreensão do tema, a segunda parte. Eu dividi em 3 partes: conclusão, a terceira parte, a segunda parte, compreensão do tema e a introdução, que eu acabei de ler, tá certo? É porque, assim, eu só estudo escrevendo, riscando, circulando na Bíblia, escrevendo. Então, eu estudo, escrevo, depois leio o que eu escrevi. Então, olha, eu só estudo assim, é um hábito que eu tenho. Quando eu estudava na Polivalente, eu fazia o magistério, eu só estudava assim. Aí eu fui fazer pedagogia na Unopar, também levava um caderno e escrevia tudo. Eu só estudo escrevendo. Então eu escrevo o que chama a minha atenção, eu escrevo o resultado da minha pesquisa, eu escrevo promessas de Deus, minhas experiências, eu registro tudo. E principalmente os acontecimentos da Avivar, porque eu sei que a Avivar é extremamente importante, especial aos olhos de Deus. Então eu registro na Avivar, eu registro tudo. Eu já tenho 20 anos registrando. Mas eu não colocava assim no YouTube, comecei a colocar depois, mas registro nos meus cadernos, tem um monte, tudo que aconteceu e registrando. Eu gosto muito de escrever, e só escrevo em forma de rascunho, e assim, eu acho importante. E eu já tive uma fase da minha vida, o próprio Deus ministrar para me escrever, o próprio Deus, eu entendi a importância de registrar, e assim, eu penso que isso é um método bem interessante de aprender. Quando você estuda e escreve, quando você está escrevendo, você está aprendendo. Eu aprendo muito assim. Tem gente que aprende mais ouvindo músicas, eu não. Eu não consigo me concentrar direito. Aí eu desligo o som para estudar. Eu gosto de ouvir música, ouvir louvor, arrumando a casa, varrendo a casa, mas para ler, eu prefiro no silêncio. É tanto que lá na escolinha, quando eu vou ler, aí alguém chama para aconselhar alguém, orar por alguém, orientar alguém, que eu sou coordenadora e diretora, coordenadora pedagógica e diretora. Então, lá eu leio só um pouquinho, porque não dá para ler muito, não dá. É o barulho de crianças brincando no parque, que para mim é uma terapia, eu acho lindo, eu fico babando olhando minhas crianças, principalmente os bebês de 2 e 3 aninhos, sou apaixonada por criança. Então, eu deixo a minha Bíblia de Estudo Plenitude na Avivar, eu já deixo lá para ler um pouquinho lá também, e dicionários bíblicos, a maioria das outras bíblias, todos aqui em casa. Porque em casa, né, mais silêncio, tem mais tempo, dá para estudar mais. Então eu leio um pouquinho só na Avivar e aqui em casa eu leio bem mais. Oro também aqui em casa. Nem sempre eu quero filmar esses momentos de oração. É como diz aquele versículo, entra no teu quarto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas eu oro, sim, com frequência, leio a palavra, estudo, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, eu gosto de Bíblias de estudo, porque eu gosto de ler o que está escrito no rodapé, as mensagens que vêm, então eu gosto de Bíblias de estudo, eu só leio mais nas Bíblias de estudo mesmo, e de preferência Bíblias com letras grandes, né, que eu tenho um pouco de miopia, vejo que eu uso óculos, então eu não gosto de ler, forçar muito a visão, em Bíblias que tem a letrinha bem pequena. Eu gosto de Bíblias com a letra grande. Então, vamos aqui ao nosso estudo, que é mais importante, né? Compreensão do tema, segunda parte. Sim, por exemplo, Deus colocou esse tema no meu coração, eu tenho certeza, sim, colocou e confirmou. Se você me perguntar, Cléia, mas o estudo todo? Não. Deus coloca o tema no meu coração e eu vou estudar, de acordo com o que eu compreendo, de acordo com o que eu entendo. Eu orei pedindo sabedoria ao Senhor e fui estudar e o resultado foi esse aqui. Mas o tema, eu tenho 100% de certeza, Deus colocou o tema no meu coração. Então Deus quer me ensinar algo e quer que eu compartilhe algo dentro desse tema, porque Deus colocou no meu coração para gravar em vídeo. Por isso eu estou fazendo isso. Então vamos lá, compreensão do tema, segunda parte. Alguém com natureza igual de uma criança, Isaías 11:6b. Encontra-se em um lugar glorioso, Isaías 11:10b. Chamado de belo e santo monte do Senhor, Isaías 11:9a. Esse monte significa morada do Senhor, o lugar onde Deus habita. A palavra no latim, montânea, é o lugar por excelência de manifestação do sagrado. Espiritualmente falando, o lugar do monte na Bíblia refere-se à interioridade, lugar de estar com Deus, lugar de cultivo intenso da oração. É de onde vem a palavra encorajadora diretamente do Senhor. Monte Santo ou Sião é o lugar onde Deus fala, onde se mostra, se revela e revela a sua vontade soberana.
É o lugar espiritual mais elevado, onde podemos estar. O significado é simbólico e espiritual, mas a profecia escatológica para este monte é representado por um lugar físico, uma instituição de educação. Localizado na cidade onde vai começar o avivamento e a reforma, que vai impactar o mundo. Um trecho do argumento do pastor Washington Roberto Nascimento. Aí eu tirei esse argumento dele, certo? Um trecho do argumento do pastor Washington Roberto Nascimento diz assim: contudo, não há pergunta mais importante do que esta: quem vai estar na presença do Senhor? Em síntese, em termos existenciais e essenciais, é disso que as perguntas do versículo 3 tratam. O Monte do Senhor é uma referência a Jerusalém, que foi conquistada por Davi. Ali ficava o tabernáculo e depois ali o templo foi construído. O lugar ficou conhecido também como Monte Sião, fortaleza de Sião, cidade do grande rei Davi. Saiba que tais referências proféticas, em se tratando da nossa geração escatológica, trata-se do belo e santo Monte do Senhor, lugar que Deus escolheu para a sua habitação. Grifo meu, essa última frase, grifo meu, lugar que Deus escolheu para a sua habitação. Porque nós sabemos que Deus, ele fala através dos seus filhos, ele age no meio dos louvores. Então, inclusive nos dias de hoje mesmo, tem manifestações do poder de Deus. Deus está usando os seus instrumentos de forma tremenda. Mas o que eu estou falando aqui agora é desse grandioso avivamento profetizado na Bíblia, que vai começar ainda no futuro, tá certo? Mas o mover de Deus está acontecendo, o mover de Deus, né? Como diz aquele versículo, o conhecimento do Senhor se espalhando como as águas cobrem o mar. Eu acredito que já está acontecendo isso. O conhecimento de Deus já está se espalhando. O lugar santo do versículo 3b pode ser entendido como um Monte Sião. Estamos diante do paralelismo sinônimo da poesia hebraica. A segunda frase repete a ideia da primeira frase, com ideias equivalentes em termos de sentido, de significado. O salmista quer saber quem tem as condições, as marcas, as características para habitar com Deus, morar com Ele, viver na presença dEle. Não se trata de passar alguns minutos com Deus, ou horas. Trata-se de estar na presença dEle 24 horas por dia, 7 dias na semana. A estrutura poética desse versículo 3 do Salmo 24 pode ser analisada com base no paralelismo. Desculpe. E fica assim. Só um momentinho, tá? E fica assim. Quem subirá equivale a quem estará. Significa ascender, subir, escalar. E a palavra traduzida por estar é levantar, ficar de pé, elevar-se. No Monte do Senhor significa no lugar santo. No passado era onde estava a arca de Deus e dentro da arca a lei do Senhor. Nos dias de hoje está no belo e santo monte. Está a vontade de Deus registrada por escrito nos seus mínimos detalhes. Hoje este lugar é a casa do Senhor, pertence a Ele, porque foi consagrada a Ele, consagrada ao seu serviço. Existe para testemunhar e glorificar o seu santo nome. E transmitir o desejo do coração de Deus, sua vontade soberana, seus propósitos, seus sonhos. Sonhos para avivamento e restauração de todas as coisas. Para viver no monte do Senhor, em seu santo lugar, não basta ter os lábios limpos. É preciso ter também o coração limpo, limpo de mãos. Nossos atos precisam ser puros. Nossas ações em casa, no trabalho, na rua, precisam ser puras. Puro de coração. Deus sonda o nosso coração. Precisamos pedir que Ele nos mostre o que em nosso ser interior precisa ser mudado. Nossas motivações, intenções, pensamentos, emoções, sentimentos. Com certeza é importante fazer essa avaliação e clamar a Deus que faça. Porque tem muita coisa que nós temos dificuldade de enxergar em nós mesmos, não é verdade? Todo ser humano tem essa dificuldade. Então, eu oro assim. Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda direita. Deus, mostra para mim. Dá-me discernimento. Sonda o meu coração e fala para mim o que é que o Senhor está vendo, Senhor. Eu tenho o temor de Deus, de fato, de verdade. Não parece. Não parece que eu sou infantilizada demais. Mas eu tenho o temor de Deus. E o sonho, o desejo grande de agradar o coração de Deus.
Então, assim, eu oro assim com frequência. Ô Senhor, mostra-me, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, mostra-me. O que é que o Senhor reprova na minha atitude? O que eu devo fazer? Orienta-me nos detalhes, Senhor. Eu costumo orar dessa forma. Então, para Deus, o que importa é a nossa essência, o que está lá dentro, o que ninguém está vendo. Entende? Então, para Deus, o importante é isso. As pessoas analisam o exterior, o que parece ser. Mas Deus não. Deus olha a essência, o mais profundo da alma e do coração. Aquele que não jura enganosamente, Deus quer nosso testemunho. E Deus quer o nosso testemunho, seja com palavras também. Palavras e ações. Não devemos falar mentiras. O cristão deve encarar a verdade, doa quem doer. A verdade dói. As pessoas não aceitam a verdade. Mas a mentira causa um estrago bem pior. O pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Eu vou fazer aqui um comentário. Geralmente as pessoas nunca sabem quando eu estou falando ou quando estou usando uma estratégia, né? Porque eu sou muito estrategicamente. Mas eu vou te explicar aqui. Mesmo quando eu uso uma estratégia, a estratégia é verdade. A estratégia não é uma mentira. Quando Salomão disse que ia cortar um bebezinho no meio para descobrir quem era a mãe verdadeira daquela criança, daquele bebê, ele não ia cortar, ele não pensou em cortar o bebê, mas ele disse, ele mentiu não, ele usou uma estratégia. Estratégia é diferente de mentira. E algumas vezes Deus dá estratégia de sabedoria. Tem gente que usa estratégia e Deus não condena por isso. Esther marcou os 2 jantares. Você sabe que Esther é minha inspiração, é verdade? Eu me inspiro na personagem bíblica Esther. Admiro demais. Então, ela marcou um jantar com a intenção de denunciar Ramã. Marcou um segundo jantar, deu tempo ao tempo, denunciou. E ela não disse para Ramã que ia denunciar. Deu a entender que Ramã estava sendo honrado, um convite para jantar com a rainha e o rei. E era tudo uma estratégia. Ela mentiu, não. Ela tinha sabedoria de Deus, uma mulher extremamente estratégica. Então, assim, que eu uso muita estratégia, eu uso. Eu sou completamente estratégica em quase tudo que eu faço na minha vida. Mas eu entendo que estratégica não é pecado. Se Deus ministrar para mim, se o Espírito Santo de Deus incomodar o meu coração, pode ter certeza que eu vou parar na hora. Mas eu não acredito, eu não vejo assim. Quem sabe usar estratégia e sabedoria recebeu de Deus, como dom mesmo, para usar estratégia. E tem gente que passa situações aqui na Terra, se não for por meio de estratégia, a pessoa é apedrejada e morta injustamente. Portanto, se não fossem minhas estratégias, Avivar não existiria. Não existiria. Ou teria que fechar as portas em 3 e 4 anos de história. Não chegaria a 20 anos se não fosse meio de estratégia. Então, Deus me deu estratégia, a metodologia toda estratégica. É estratégia mesmo, e eu uso estratégia no meu dia a dia. Eu sou extremamente estratégica, ok? Mas quem conhece a história, quem convive bem pertinho de mim, quem presta atenção nos mínimos detalhes, quem tem a sensibilidade, vai perceber isso. Quando é uma estratégia, qual tipo de mensagem eu estou transmitindo por meio da estratégia, entende? Jesus não falava por parábolas, só umas pessoas entendiam, e às vezes ninguém entendia, nem quem estava próximo a ele. Portanto, falar por meio de entrelinhas, por parábolas, é estratégia. Porque nem sempre nós devemos abrir o nosso coração e falar algumas mensagens para todo mundo do mesmo jeito. Porque tem muitas pessoas más, tem muitas pessoas invejosas. Que se você contar, te prejudica você de maneira proposital, persegue você, pratica injustiça contra você. Você tem que usar estratégia mesmo nesse mundo, porque não tem como não viver. Não tem como, pelo menos na minha experiência, se não fossem minhas estratégias, eu não estaria aqui testemunhando para você e compartilhando esse estudo tão rico e importante. Eu mesmo aprendi tanto estudando sobre isso. Então vamos continuar, tá? Aquele que não jura enganosamente, Deus quer que nosso testemunho seja com palavras também, palavras, ações, pensamentos, sentimentos. Não devemos falar mentiras. O cristão deve encarar a verdade, doa quem doer. Amém? O resultado do que temos nos versículos 3 e 4 encontra-se no versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. A ideia é a seguinte: aquele que não recebeu o Senhor com falsidade, mentira, etc., mas recebeu o Senhor com verdade, sinceridade, pureza, arrependimento, temor a Deus, reverência, fé
esse vai receber bênção e justiça, a misericórdia da salvação do Senhor. Deus verdadeiramente faz diferença entre o justo e ímpio, bode e ovelha, joio e trigo, bons e maus. É tanto que a profecia bíblica fala que Deus vai separar o joio do trigo, os lobos das ovelhas. Não diz isso na Bíblia? Se Deus vai separar, é evidente que Ele está considerando caráter, temor a Deus, fé. Porque se não fosse, por que a profecia diz que Ele vai separar? Não é verdade? Ah, Cléia, mas a profecia da reunificação escatológica, sim. A profecia da reunificação escatológica é bíblica, isso vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Mas Deus pretende unir, não é trigo com joio, é só trigo com trigo. Não é bode com ovelha, somente ovelhas com ovelhas. Então Deus pretende reunir a reunificação escatológica nesse sentido, entende? Trigo com trigo, ovelha com ovelha, quem teme a Deus com quem teme a Deus. O próprio Deus cria situações e afasta algumas pessoas e aproxima outras pessoas. Você acha que Deus vai considerar como amigo íntimo dele, quem zomba, escarnece, quem cospe na face do Criador, quem espalha heresias de maneira proposital? Você acha que Deus vai considerar como amigo? Deus enxerga como amigo quem age como amigo, quem obedece a sua palavra, quem tem Jesus no coração, entende? Quem respeita a santidade do Senhor. Quem age como inimigo, Deus enxerga como inimigo. É assim mesmo. Que nós possamos, como discípulos de Jesus, testemunhar da nossa fé com justiça e verdade, falar do que vimos, o que sabemos, nossas experiências negativas e positivas, compartilhar os conhecimentos e principalmente o conteúdo da Bíblia Sagrada, da verdade absoluta de Deus, que possamos revelar ao mundo a glória de Deus através da graça e verdade, bondade, misericórdia, justiça e pureza, coragem e fé. Só um detalhe aqui, Deus, ele enxerga algumas pessoas de fato como inimigos, mas Deus às vezes toma vingança, destrói os maus, mas o que a Bíblia orienta para nós cristãos, nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar por quem pratica o mal, orar por quem nos persegue, liberar o perdão no coração. Um cristão não deve guardar mágoa nem das pessoas muito, muito malvadas, muito perversas, não. Deve liberar o perdão no coração. Mas uma coisa é perdoar, outra coisa é convidar para almoçar na sua casa, fazer parte da sua vida, viver bem pertinho, porque o ser humano tem poder de influenciar. Se você viver bem pertinho de pessoas más, sem perceber, você vai ser influenciado a fazer o mal. Mas liberar o perdão, perdoar, com certeza você tem que fazer isso. Deus mudou o quadro de Jó, o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. E olha os amigos, né? Acusava Jó injustamente, a atitude dos amigos de Jó era horrível. Inclusive a própria esposa de Jó também tinha um comportamento ridículo, não é verdade? E ele orava por aquelas pessoas. O próprio José do Egito, os irmãos de sangue fizeram aquilo com ele. Que triste, que injustiça, com inveja. E José liberou o perdão, perdoou, entendeu o propósito de Deus e foi instrumento de bênção para a vida dos irmãos da família toda, da geração dele. José também é um remanescente, a história de Esther mostra remanescente. Então Deus, ele preserva os seus remanescentes. Se você é um cristão, você nasceu de novo, você tem Jesus, não tem como você negar o perdão. Então você não é um cristão. Você não pode negar o perdão nem para as pessoas más. Tá só explicando aqui para você entender que você tem que perdoar, liberar o perdão, pedir perdão, entende? Mas andar junto é outra coisa. Andar junto é outra história. É assim que seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade, no presente e no futuro. Então, nós vamos agora à conclusão do estudo e depois fazer uma oração, tá bom? Pelo avivamento. Eu continuo firme orando pelo avivamento. Fora das câmaras, mas estou orando firme, porque Deus me chamou como uma avivalista. Eu tenho 100% de certeza disso, eu sou uma avivalista. Então, eu vou pedir licença mais um minutinho, vou tomar mais um pouco de água, eu não posso falar muito, minha garganta fica irritada. E eu já volto, tá?
conclusão do estudo. Na conclusão eu fiz mais ou menos assim, eu revisei um pouco o que já estudamos, enfatizando mais os Salmos 24, né? E acrescentei outros argumentos, tá certo? É a parte final do estudo. Eu acho que ficou um pouco grande, a conclusão ficou grande, mas o assunto é tão interessante, vale a pena prestar atenção. O subtema da conclusão eu escrevi assim: a beleza e os privilégios do Monte Sião. Algumas referências cruzadas. Aí eu utilizei referências cruzadas que falam do mesmo assunto, tá? Salmos 48, 1, 2. A cidade de Sião foi o centro do culto judeu. É um tipo profético da igreja do Novo Testamento. Hebreus 12, 22 a 24. Se você quiser ler, eu li e achei interessante. Hebreus 12, 22 a 24. Estabelecida em toda a terra. Salmos 50, 1 a 7. O Deus poderoso, o Senhor em hebraico é Elohim e Yahvé. E enfatiza a sua força, a sua natureza sublime e o seu caráter imutável. Veja aqui, o caráter santo e imutável de Deus. É porque, olha, nos dias de hoje, tem muita gente, e até no meio cristão, que se diz cristão, né? Cristão, mas que distorce o caráter de Deus, que tenta manchar o caráter de Deus. E isso nem sempre acontece de forma clara e aberta. Muitas vezes, assim, nas raízes, nos bastidores, em alguns livros, mas de alguma forma confunde a cabeça das pessoas, porque mistura verdade com mentira. Tem heresias misturadas. E essa questão dessa ideologia que distorce o caráter de Deus, eu quero afirmar para você aqui. Foi o próprio Deus que ministrou isso para mim. Várias vezes, em várias situações. Que ele estava triste com isso, indignado. Porque durante anos, essa religião distorceu o caráter de Deus. É uma ideologia que tem aí. E misturou com o cristianismo. E distorce o caráter de Deus. Apresenta as características do próprio Baal, de Baal, como se fosse de Deus. Então, em relação a isso, eu quero afirmar para você aqui com toda a certeza do meu coração. Deus, o Deus vivo e verdadeiro, vai humilhar Baal e os seus representantes. Quem representa Baal e insiste em representar os interesses de Baal será humilhado como foi Baal. Deus é o mesmo, ele não muda. Veja a semelhança que tem nas 10 pragas do Egito, lá do período de Moisés, do faraó malvado e opressor, com as 7 taças da ira, né, do Apocalipse. Veja como tem semelhança. Veja como no passado Deus humilhou o faraó e todos os deuses falsos, uma por uma das pragas, humilhando os deuses falsos. É o mesmo Deus, age da mesma forma. Então, nos dias de hoje tem idólatras, tem gente que insiste em defender mesmo os interesses de Baal. E aí, as características de Baal distorce. As pessoas ficam assim, sem entender quem é Deus, quem sou eu. A pessoa fica confusa. Entende? Porque quando se apresenta um Deus distorcido, a pessoa não vai conhecer nem Deus nem a si mesma. A pessoa vai ficar completamente confusa, perdida. E na verdade, causa uma lavagem cerebral mesmo. Gravíssimo, isso é gravíssimo. Então, através da história do Belo e Santo Monte, Deus quer desmascarar também isso. Porque Ele quer mostrar como Ele é, a verdadeira essência. Olha, eu sei, ninguém sabe tudo sobre Deus. Claro que não, Deus ele não revela completamente, mas à medida que ele se revela, dá para conhecer mais sobre o caráter dele. O próprio Moisés, Deus falou de Moisés vê a aparência do Senhor. Porque não tem medo de falar contra o meu servo, contra Moisés. Ou seja, Moisés era amigo do Senhor. E Deus, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quem teme a Deus, Deus vai se mostrando. Então, através do Belo e Santo Monte, tem como saber muito sobre a essência, o caráter de Deus. Porque ele se mostra, ele se revela, ele abre o coração. Fala dos sonhos, do que pretende fazer no futuro. De fato e de verdade, o Shekinah de Deus brilha nesse lugar. Então, Deus pretende com isso também desmascarar. Entende? Porque ele não se agrada disso. Deus é sincero, transparente e verdadeiro. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você não encontra um versículo. Eu desafio você a encontrar. Leia na tua Bíblia. Encontre um versículo que fala mal de Deus. Que diz que Deus pecou. Que diz que Deus errou. Que diz que Deus foi mal. Não existe. Deus é perfeito, é santo, é puro. Então é um absurdo, é uma injustiça falar mal de Deus, criticar Deus. Uma coisa é o ser humano criticar o outro. É impossível aqui nessa terra.
E outra coisa é criticar o comportamento de Deus, tentar manchar o caráter de Deus. É absurdo demais, você entende? Então isso deixa Deus triste, Deus não se agrada com isso. Então Deus quer realmente desmascarar, mostrar a essência dele, o caráter dele. Deus não tem que esconder nada, não. Deus não tem medo da verdade, não. Deus é verdadeiro. Claro, e a ira de Deus? A ira de Deus é pedagógica, a ira é santa, ele é todo santo. Quando ele fica irado é para nos corrigir, nos ensinar, entende? Ele é perfeito, ele nunca errou. É impossível Deus pecar, é impossível Deus errar. Então não se pode criticar Deus, o comportamento de Deus, o que ele faz, o que ele pensa. É absurdo demais isso, eu tentei compreender isso, meu Deus, não tem condição. Porque eu já conversei com gente criticando Deus e insistindo e usando a Bíblia. Distorce de uma maneira assim absurda. Pega textos da Bíblia para criticar o comportamento de Deus. E é uma ideologia que está infiltrada dentro do cristianismo. Para que você entenda a gravidade do assunto. Esse é um dos pontos que Deus quer também mostrar e ensinar através dos ensinamentos do belo e santo monte do Senhor. Porque Deus não se agrada disso. E eu afirmo para você, eu não tenho dúvida do que eu estou te dizendo. Deus vai humilhar Baal muito, muito. E os representantes de Baal serão humilhados também, como foi lá no período de Elias. Que Elias fez aquele desafio. Veja que os representantes de Baal foram mortos e humilhados. Clamavam, Baal não respondia. Então Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é perfeito e justo. Ele é tão amoroso quanto é justo. Deus é amor, mas também é justiça. Então chega um dia que a conta chega. E Deus cobra. Então sobre esse assunto Deus está cobrando para a humanidade. Porque não é só Irecê, na Bahia, no Brasil, no mundo todo. No mundo todo está cheio de heresias nesse sentido e Deus não se agrada. E Deus está cobrando isso. Ele não vai cobrar, ele está cobrando e vai cobrar. Ele já estava cobrando, está cobrando e vai continuar cobrando nesse sentido. Entende? Então, assim, nós estamos estudando, estamos aprendendo. É natural. Você vai colocar um assunto bíblico que você não compreende direito. Olha, eu não entendo direito, eu estou compartilhando o resultado do meu estudo. E outra coisa é insistir em heresia de maneira proposital. Distorcer a palavra de Deus de maneira proposital e confundir a mente de quem está ouvindo ou lendo os livros ou ouvindo as palestras, as pregações. Você entende que é muito grave isso? Aos olhos de Deus é grave demais. Então Deus, ele fará isso. Ele vai humilhar grandemente a Baal e os seus representantes. Quem insistir em representar os ideais de Baal, Deus vai humilhar grandemente. Ele me revelou isso. E eu tenho o temor de Deus, não inventaria uma coisa dessa. Continuando o estudo. Caráter imutável. Eu falei aqui do caráter santo de Deus, Terra aqui significa todos os seus habitantes, os quais serão testemunhas do que Deus vai ser dito. A frase globalizante céus e terra é comum na literatura hebraica. As testemunhas foram chamadas, o juiz foi anunciado, a convocação está feita. Agora, acusações e vereditos serão anunciados com o objetivo de colocar tudo em ordem. A ordem virá antes do progresso, conforme a inscrição na faixa da bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Então, Deus, ele coloca ordem e depois será o progresso. No Salmos 24, 1 a 10, a expressão limpo de mãos diz respeito àqueles que podem chegar à presença de Deus. São os que conduziram seus negócios diários com integridade. A religiosidade externa não tem sentido sem uma santidade interior e uma ética prática. O nome Senhor dos Exércitos, no versículo 10, é o comandante de todos os exércitos celestiais, dos exércitos de Israel, de todos os exércitos das nações, de fato, de todas as coisas no céu e na terra. O Deus vivo e verdadeiro que eu falo sempre, o Deus da minha vida, o Deus do Ministério Avivado. Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer no seu lugar santo? Salmos 24, 3. Comentário de Albert Barnes. Quem subirá ao monte do Senhor? Monte Sião chamou a colina do Senhor, porque era o lugar designado para a sua adoração, ou o local da sua morada. Veja Salmos 15, 1. A ideia aqui é: quem subirá até lá, com a intenção de permanecer ali? Quem é digno de morar lá? Esse comentário é de Albert Barnes. A pergunta é equivalente a perguntar o que constitui a religião verdadeira, o que é necessário para a adoração verdadeira a Deus, aceitável a Deus, o que
o que preparará uma pessoa para o céu, ou quem permanecerá em seu lugar santo, no tabernáculo ou no lugar onde ele é adorado. Compare com Salmos 1:5. Quem é digno de estar diante de Deus? Quem tem as qualificações necessárias para constituir a evidência da sua amizade? Quem tem as qualificações necessárias para constituir a evidência da sua amizade? Amizade com quem, Cléia? Amizade com Deus, que é o melhor amigo perfeito. Quem é amigo de Deus tem tudo, porque Deus é tudo. Deus preenche todas as lacunas, Deus responde, Deus tira dúvidas, Deus protege, Deus ampara, Deus unge, Deus dá dons, Deus dá sabedoria, Deus livra de todo mal. Amém? Então, quem tem amizade de Deus tem tudo o que precisa. Salmos 24:3 está falando do lugar do santuário de Deus e presença especial. Aqui é o argumento, ainda é o argumento de Albert, tá bom? O salmista, tendo afirmado e provado o domínio de Deus sobre toda a humanidade e, consequentemente, sua obrigação de adorá-lo e servi-lo, agora propõe uma pergunta mais necessária e importante, especialmente naqueles tempos, quando todas as nações, exceto Israel, estavam em um estado de profunda ignorância e erro em respeitá-lo, a saber onde, como e por quem Deus seria servido e seu favor e bênçãos poderiam ser desfrutados. O local é mencionado aqui e as qualificações das pessoas descritas nos versículos a seguir. Quem permanecerá para ministrar diante dele? Permanecer é a postura de ministros ou servos. Quem servirá a Deus com aceitação em seu lugar santo, o lugar onde ele santificou por seu serviço? Comentário de Joseph Benson. Esse último aqui foi o comentário de Joseph. Já o resumo do argumento de John Calvin diz, aqui já é outro. Então eu peguei assim alguns argumentos de alguns estudiosos e pastores a respeito do Salmo 24, tá bom? Aqui é o argumento de John Calvin, que diz assim: quem ascenderá até? Como é sabido que foi de pura graça que Deus ergueu seu santuário e escolheu para ser uma morada entre os judeus, Davi faz apenas uma referência a esse assunto. Ele insiste principalmente no outro ponto, contido no versículo, o de distinguir os verdadeiros israelitas dos falsos e bastardos. Ele considera que o argumento pelo qual exorta os judeus a levar uma vida santa e justa é a de que Deus os havia separado do resto do mundo, como sua herança peculiar. O resto da humanidade, é verdade, vendo que foram criados por ele, pertence ao seu império, mas quem ocupa um lugar na igreja é mais parecido com ele. Todos aqueles, portanto, a quem Deus recebe em seu rebanho, ele chama santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Além disso, com essas palavras, Davi repreende indiretamente os hipócritas. Sabemos que eles geralmente são exaltados por orgulho, por causa dos títulos que eles tomam, sem a excelência que esses títulos implicam, contentando-se em ter apenas distinções externas, aplausos, likes, seguidores, hoje em dia é tudo isso, né? Quantidade de diplomas, é por isso que vivem atrás de autógrafos, de palestras, isso e aquilo outro, se achando. Mas muitas vezes Deus olha para dentro e vê ali, a pessoa já busca quantidade de likes e seguidores e autógrafos justamente para preencher o vazio que somente o Deus vivo e verdadeiro pode preencher através de Jesus Cristo e não através de seitas e heresias. Para ter acesso ao santuário é necessário que se santifique para servir a Deus em pureza. Percebe-se uma severa repreensão à conduta de homens perversos e profanos em ousar subir ao santuário e poluí-lo com sua impureza. Desculpe. Você pode ler depois Ezequiel 17, 22 a 24. E presta atenção. O belo e santo monte representa os interesses do reino de Deus, do reino futuro e totalitário, de acordo a Jack W. Agora aqui é o argumento de acordo a Jack W. Hayford. Eu não sei ler inglês, tá? Hayford. Toda a pregação, ensino e ministério de Jesus centrou-se nas palavras o reino de Deus. Está próximo. Marcos 1,15.
Ele veio como Cordeiro Salvador para recuperar e redimir a humanidade, a fim de que esta viesse a conhecer o seu estado original na ordem divina. A dinâmica da vida e ministério cristãos encontra-se na compreensão do reino de Deus. Fundamentos, terminologia, mensagem, caráter, ministério, conflito, culto, profecia, faz parte do pacote de tudo isso. Visa estabelecer uma perspectiva ampla a respeito do reino de Deus, que é a essência da mensagem de vida da igreja. O autor deste estudo desdobra o equilíbrio que nos chama a vida e poder do reino presente, do mesmo tempo antecipando o cumprimento final do reino e a sua consumação no futuro. A pedra de Daniel 2 é o reino futuro. Isso me faz lembrar de uma expressão profética que diz: dará continuidade à missão de Cristo na terra. A pedra de Daniel 2 representa o mesmo significado da expressão de Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21 significa a mesma pedra de Daniel 2, em essência. Alguns fundamentos do reino. 1. Deus delegou o seu governo, e isto vale enquanto houver fidelidade humana para obedecer à lei de Deus. 2. O protótipo da pessoa do reino. Abraão demonstra 2 pontos importantes: um relacionamento de fé com Deus e o plano de Deus para restaurar o governo do ser humano em todo o globo terrestre. 3. Exemplos dos patriarcas. Os patriarcas revelam uma dualidade da redenção: um relacionamento restaurado com Deus e com o governo na vida sob a orientação divina. Esse estudo aqui, do finalzinho, eu retirei da minha Bíblia de Estudo Plenitude. 4. Responsabilidade humana. O ser humano é responsável pela terra. O fiel redimido pode compartilhar com Deus e, portanto, auxiliar de forma decisiva no estabelecimento do governo de Deus. A pedra, por exemplo, Deus colocou nas mãos de uma pessoa, no ano de 2012, e esse documento existe para provar. E que a história é verídica. O reino presente existe agora. O reino futuro é o reino de Cristo ainda por vir. E eu prego o reino futuro, o governo totalitário. Em Mateus 18, 1-4, fala da conduta do reino com semelhança de uma criança. O chamado de Cristo a uma simplicidade infantil estabelece espírito pelo qual a autoridade do fiel deve ser exercida como um agente do poder do reino de Deus. Entenda que aqui a criança não está falando da pessoa imatura, não é nesse sentido. A criança é no sentido de pureza, simplicidade, que o versículo fala em Mateus 18, 1-4. Ungidos e ungidas a quem Deus entrega o reino. Daniel 7, 21 e 22 fala de ungidos e ungidas a quem Deus entrega o reino. Daniel 7, 21 e 22. Já fiz um estudo em Daniel 7, Ezequiel 37. Para esses, da profecia bíblica, é uma convocação ao evangelismo mundial. Os líderes devem viver conforme um alto padrão a fim de exemplificar Jesus em seu comportamento, palavras e ações. Tiago 3. Em Apocalipse 12, 11, o coração da confissão de fé está na palavra de Deus e no sangue do Cordeiro. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Tem gente que diz, não, um testemunho faz muita diferença. Testemunho fortalece a fé. Cleia, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas no testemunho você vai falar a palavra de Deus? Você vai falar versículos? A tua vivência, o que tu viveu, o que Deus te ensinou mais, tu falando a palavra, então fortalece também. Inspira, fortalece, encoraja, motiva. É importante demais o testemunho. A Bíblia todinha está cheia de testemunhos. É o testemunho que vai mostrar aquilo que acontece. E principalmente para quem é uma testemunha viva, que estava lá, que viu, que ouviu, que viveu. Entende a importância de testemunhar? Eu resisti a fazer esse vídeo aqui sem querer fazer. Orei 3 vezes, pedi confirmação. Deus me deu confirmação exatamente como eu pedi. Porque assim, às vezes eu não gosto assim de tanta exposição nesse sentido, porque no sentido de YouTube, que o YouTube pode, o mundo todo pode acessar, alguém pode enviar para outros, e aqui em igreja seja tanta situação que eu não posso mencionar aqui, que aí eu penso, se fosse para falar só para quem teme a Deus, mas outros que não temem a Deus
tanto prejudicar, você não imagina o que já fizeram para prejudicar a Avivar. Já fizeram feitiço para fechar a Avivar, já inventaram coisas, já distorceram fatos, já procuraram falha e não encontraram e tentaram falar e gente defendendo a Avivar. É tanta coisa que essa escolinha já passou, que eu cheguei a orar desse jeito. Quando eu lembro de vontade de chorar, eu orei desse jeito mais uma vez e já falei para algumas pessoas próximas de mim, eu disse: Deus, se o Senhor não for à frente da Avivar, se o Senhor não conduzir em tudo, eu não quero continuar. Eu não vou continuar na Avivar se for sem o Senhor. Porque assim, eu já estava cansada de tanto oposição contra essa escolinha. Falei: meu Deus, o que é isso? O trabalho é tão lindo, tem frutos tão lindos. Por que gera tanta inveja? E aí eu chorava. Porque eu sou a fundadora, diretora e coordenadora pedagógica. Inclusive, eu sou a responsável por essa metodologia diferenciada e única da Avivar. Eu sou a responsável. E antes de nascer a Avivar, eu lembro que Deus colocou na minha mente pedagogia de projetos com base bíblica. Até metodologia, Deus estava me inspirando. Eu só tinha um magistério, depois eu fiz pedagogia, mas no curso de pedagogia ensinam passo a passo como desenvolver projetos. Então, assim, Deus colocando uma ideia criativa, inteligente na minha mente. E eu cheguei a pensar em parar várias vezes. Deus sabe minhas orações. Eu amo o meu trabalho, eu amo criança, sou apaixonada por criança, eu me identifico porque tenho natureza de criança, então eu me identifico com criança. Mas, assim, e gosto da área da educação, mas diante de tanta oposição, crítica destrutiva, gente com inveja, gente inventando coisa, eu cheguei a pensar em parar e fechar as portas e desistir da Avivar. Só que toda vez que eu orava assim, Deus fortalecia a fé no meu coração, confirmava, colocava persevere, avance, sempre assim, sempre ministrando para continuar, e eu continuei até hoje, mas não foi fácil. Eu estou abrindo o meu coração para você. Não foi fácil, não é fácil. A oposição é grande demais, é muita oposição, entende? É muita luta, é muito desafio, mas eu estou aqui até hoje para a glória de Deus e vou continuar. À medida que Deus me orientar, quando Deus fala para mim, eu estou à frente, persevere, eu estou te inspirando, eu estou te guiando. Quando for assim, eu quero. Agora, se Deus sair de cena, é que eu não quero de jeito nenhum. Eu só quero, se for para seguir os passos da orientação do meu Deus, para glorificar o nome dele, entende? Porque para mim isso é mais importante do que o meu amor pelas crianças, o meu amor pela área da educação, entende? Agradar o coração de Deus é mais importante para mim. Este versículo é uma declaração da vitória final em Cristo. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Deus, ele tem muitos ungidos no Brasil, ungidos e ungidas. Deus já escolheu, está escolhendo pessoas que têm a unção de avivalista. A profecia escatológica do reino vindouro é a mesma profecia da restauração de todas as coisas e do gigantesco avivamento. Esse assunto está interligado e vai começar tudo junto, como um acontecimento só. Vai impactar o curso da história. Será um acontecimento histórico, vai causar ruptura com o modelo de existência humana. Será de tão grande importância que vai mudar a sociedade nas esferas culturais, religiosas e sociais. O lugar que será o palco que vai marcar para sempre a história mundial é o belo e santo monte do Senhor. O acontecimento será um marco histórico mundial, pois vai dividir a história do mundo em duas partes. O antes do avivamento e o depois do avivamento. Dentre algumas referências bíblicas, nós temos Ezequiel 37, Joel 2, Apocalipse 21 e Daniel capítulo 2. Né? O impacto da pedra é o começo de tudo. O recomeço da história do mundo. A pedra é representada pela teocracia. Deus organizou no modelo de um projeto pedagógico. A pedagogia de projetos com base bíblica pode alcançar todas as áreas de desenvolvimento humano. Promove um crescimento em todos os aspectos. Quando tem base bíblica e alicerce espiritual, permite trabalhar um todo, fortalecendo o mais importante, que é a vida com Deus, que é a base do alicerce espiritual. Em especial, o que representa esta pedra é o projeto multiplicador, que promove o resgate de todos os valores do reino de Deus. Promove reforma espiritual e social, envolve evangelismo, ação social, discipulado, tudo junto, tudo dentro desse projeto. Então, como é possível fazer isso? Só é possível com inspiração divina. Vou contar o que eu já falei em outros vídeos, mais rapidamente aqui, porque eu acho importante. Em 2012, quando fui para registrar o documento em fórum,
que eu escrevi as 45 páginas, não estava um grupo, nada, eu e Deus me inspirando. Tem uma parte lá que Deus foi ditando, eu escrevendo, e a lágrima caindo, e eu chorando, e eu falando para as pessoas, gente, não foi eu, foi Deus. A ideia é tão criativa, tão inteligente, que uma pessoa, como é que pode? O projeto é multiplicador. Eu vou explicar mais um pouquinho nesse vídeo sobre ele, tá certo? Mas 2012 eu não sabia que era tão importante. Tem profecias no Antigo Testamento que falam sobre isso, não só Apocalipse 10 que fala sobre isso. No Antigo Testamento também fala, em uma linguagem metafórica. Deus já me mostrou o texto que fala. Aqui está falando do projeto. Eu falei, meu Deus, então eu tinha que ir no fórum. Eu tinha que registrar o projeto, porque a existência do projeto, gente, é o cumprimento de profecias bíblicas. Então, eu em 2012, eu sabia que era importante, eu sabia que Deus estava usando aquela senhora para me aconselhar, ir no fórum e registrar. Fui no fórum, tinha uma mãe de um aluno lá, não peguei fila, foi muito... Deus foi encaixando as coisas assim e me dando discernimento. Então, eu entendi que eu tinha que registrar e guardar o documento que está guardado nas minhas coisas hoje, o original, para provar que é verdade o meu testemunho. Só que eu não sabia o que eu sei hoje nesse projeto, é mais importante, sabe? É especial demais aos olhos de Deus. Naquele tempo eu só sabia que era importante, mas eu não sabia todas as referências bíblicas que falavam sobre ele, não. Aos poucos Deus foi me dando discernimento, Deus revela as coisas por etapa, às vezes, sabe? Ele revela por etapa algumas coisas. Agora, assim, a compreensão de como implantar, de como funciona, eu tenho tudo na minha mente, porque foi eu que escrevi tudo, e eu vivi uma experiência com Deus. Experiência com Deus causa impacto, mexe com o emocional, a pessoa chora, eu choro com qualquer coisa, imagine com isso. Eu ficava chorando, tentando testemunhar. E acredite, ninguém acreditava em mim, mas ninguém mesmo. Ninguém. Pensa isso, coloca no meu lugar. É fácil para mim continuar falando desse assunto? Cleia, mas não tem ninguém dizendo, não. Ao contrário, a maioria zombava e escarnecia. Assim, porque olha mais do lado da criancice. Ah, eu não passo de uma criança. Aí a pessoa olha mais desse lado, entende? E aí achava que não era. Mas impactou, chamou a atenção de muita gente, maior reboliço. Mas quando eu tentava explicar o real significado e que eu vivi uma experiência que Deus ditou e eu escrevi, a maioria não acreditava, sabe? O documento está aí registrado para provar e vai ficar guardado nas minhas coisas, que é a vontade do Senhor. Os elementos de um projeto, de maneira geral, são título, resumo, apresentação, contexto, público, justificativa, objetivos, plano de trabalho. Tem que estabelecer as prioridades, explicar as etapas, identificar os recursos necessários, estimar o tempo para completar as tarefas, manter o cronograma atualizado, pensar na culminância. Quando Deus pensou em um projeto, Ele pensou em uma ideia muito inteligente, organizada, estratégica, de passar o conteúdo bíblico, daí me inspirou para escrever. E orientou a registrar em fórum em 2012, ministrando que eu deveria guardar o documento para testemunhar e mostrar o documento, né? Então, esse documento eu fotografei algumas páginas, mostrei em outros vídeos, que de fato e de verdade, incrível demais o que aconteceu. Uma pessoa leu uma parte desse, Cleia, que ideia criativa, eu comecei a chorar e disse, fulana, é porque Deus é criativo, não vem de mim, vem de Deus. É incrível, sabe? Incrível demais. Vou parar só um pouquinho para tomar água e depois eu vou ler esse texto para finalizar, que fala de perguntas e respostas. Porque eu penso que perguntas e respostas ajudam a compreender, a revisar melhor. Então, vou parar um minutinho para tomar água e já volto, tá bom? Eu acho que esse vídeo vai ficar longo demais. Não sei quem vai ter paciência de ouvir até o final. Mas o assunto é interessante, né?
Então, para encerrar, antes da nossa oração, eu gostaria de explicar por meio de perguntas e respostas, tá bom? Eu acho que dessa forma é uma forma inteligente de transmitir o conteúdo e é uma forma boa para revisar. A aprendizagem ocorre por meio da repetição. É importante demais. Perguntas e respostas sobre o avivamento futuro e a restauração de todas as coisas. Número 1. Qual é a função de um avivalista? Um avivalista pode preparar o povo para receber o avivamento. Fazer oração, jejum, clamar e motivar o povo. Preparar. Quando o avivamento envolve reforma, tem que preparar também nessa área. Entende? Com a palavra de Deus. O avivamento bíblico é aquele que incentiva o retorno às escrituras, a palavra de Deus. Não pode existir um avivamento da parte de Deus com inversão de valores. Não pode. Ou abraçando todo qualquer modismo, qualquer ideia. Não pode. Deus confirma e prova através da Bíblia. Você só deve acreditar se tiver base bíblica, se for possível provar na palavra, tá? Então o avivalista prepara o povo para receber. A avivalista não aviva, quem aviva é Deus. O avivalista pode preparar o povo para receber. E entender. O avivalista também recebe a visão de Deus sobre o avivamento. No meu caso, veja o nome da escola, Avivar. Então, no meu caso, Deus me deu discernimento nos mínimos detalhes relacionados a esse tema, porque está diretamente relacionado ao projeto, e eu sou autora, então o que tem relação com o projeto eu entendo. E Deus me deu discernimento falando ao meu coração, confirmando para mim. Então tem coisa que eu tenho certeza absoluta, porque Ele já falou, já confirmou, mostrou de várias formas e deixou assim. Você já viveu uma situação que você tem certeza plena, absoluta, Deus te falou. Se ninguém acreditar, você continua acreditando, você sabe, Deus te confirmou, Deus te falou várias vezes. É uma certeza plena. A fé é a certeza daquilo que não vemos. É a fé, entende? Então, é assim que acontece comigo em relação ao avivamento. Eu falo tanto de avivamento, eu tenho certeza que é o sonho de Deus e que Ele fará dessa forma. Cléia, de que forma? Eu vou continuar te explicando aqui. Pergunta número 2. Quem é que aviva a obra? Deus. Só Deus pode avivar a obra no meio dos anos. Tem gente que diz, tá acontecendo um avivamento aqui. Muitas vezes não é avivamento, é um movimento, é uma situação. O inimigo cria situações envolvendo o emocionalismo, o emocional, barulho, zoada, multidões. O inimigo pode criar situações de arrastar multidões, mas isso não é avivamento. Só Deus aviva de fato, de verdade, mas o inimigo imita os dons espirituais, imita, sabe? O diabo imita mesmo. E os demônios têm uma inteligência superior ao ser humano. O demônio é mais inteligente do que a gente. Só não é mais do que Deus, não é verdade? Por isso a necessidade do discernimento de espíritos e de confirmação. E sempre aconselho, peça confirmação. Não acredite, peça confirmação, ore em tempo, peça confirmação. O que for da parte de Deus, Ele vai confirmar e vai ministrar paz no teu coração. Porque Deus confirma com paz, com certeza plena, absoluta, entende? Então, somente Deus pode avivar a obra no meio dos anos. E do jeito que está o mundo, o Brasil agora, pensa aí. Então, não tem inteligência humana, quantidade de diplomas, não tem como fazer. Só Deus, apenas a intervenção de Deus, somente a intervenção do Deus vivo e verdadeiro é que pode provocar esse avivamento, certo? Número 3. Quando se dará o início do avivamento? Somente depois que implantar o projeto. Esse grandioso avivamento, que será um marco que vai mudar a história do mundo antes e depois do avivamento, é depois que implantar o projeto. E vai implantar na cidade de Irecê. Pergunta 4. Qual o sinal de Deus para dar início ao avivamento? Ele me explicou isso também, acredite. O sinal será assim, Deus vai derramar amor sobrenatural nos corações e as pessoas serão atraídas e impactadas pelo amor. Ele falou exatamente assim para mim. Ele vai derramar amor sobrenatural nos corações e as pessoas serão atraídas e impactadas pelo amor de Deus. Ou seja, é algo lindo, lindo demais. Eu já imagino mais ou menos como é, porque eu tenho experiência profunda com Deus. Eu sinto o amor de Deus, eu sei o que é isso. Agora imagine o mundo todo. Um montão de gente sentindo esse amor sobrenatural. Gente, é lindo demais. Será esse sinal? Claro que a gente disse, Deus me falou, eu tenho certeza absoluta, esse vídeo vai ficar gravado aqui.
E quando começar esse avivamento, porque é impossível esconder isso, é impossível não testemunhar isso. As pessoas mudam os aspectos comportamentais. E eu vou narrar os fatos e vou contar o que vai acontecer aqui em Irecê. Então não tem como, eu tenho certeza que Deus vai derramar amor sobrenatural, Ele fará isso e Ele ministrou isso para mim. Quinta pergunta. Qual será a sequência dos lugares? Isso também Ele revelou. Eu sei que é quase inacreditável isso, mas eu vou falar aqui e vou deixar o vídeo gravado. Será dessa forma, a sequência, assim, primeiro vai começar na cidade de Irecê, e depois vai espalhar para as cidades mais próximas a Irecê. Depois será a Bahia e depois o Brasil todo. Será nessa sequência o avivamento. Isso aí foi Deus que ministrou também, tá? Aí você vai perguntar, Cléia, Irecê? Sim. Por exemplo, se implantar o Pequena Luz na Assembleia de Deus, esse avivamento começa na Assembleia. Se implantar na Batista, começa na Batista. O local que implantar, começa esse avivamento e depois espalha. Por Irecê, primeiramente, depois as cidades próximas a Irecê, depois a Bahia, depois o Brasil. Foi assim que Deus mostrou para mim, desse jeito que eu estou te falando. E depois outra pergunta, né? Como será possível espalhar? Já expliquei agora. Como será possível espalhar de forma rápida? Deus ministrou também, fazendo cópias do material. Então eu devo escrever o projeto todo, né? A base dele já está lá no documento, que foi registrado em Fórum em 2012. Eu já tenho quase 20 anos escrevendo projeto, que é a metodologia da Avivar, e eu escrevo os projetos, então eu já faço de olho fechado. Eu vou escrevendo, daqui a pouco a caneta vai escrevendo só, de tanto que eu escrevo projeto. Então eu não tenho dificuldade, né, de separar etapas, tempo, metodologia. Um projeto é uma forma muito organizada de transmitir um conteúdo, você entende? É você ter a noção para organizar, transmitir de forma inteligente e organizada. Qual o conteúdo? O conteúdo da Bíblia. Tanto que as tarefinhas, o enunciado, claro que deve passar por avaliação pastoral, um pastor formado, pastores. Analise as tarefinhas, veja se tem alguma heresia, analise tudo detalhadamente, até porque não se pode abraçar qualquer ideia para uma igreja. Pensa aí, não se pode. O G12 chegou aqui em Irecê, todo mundo pensando que era de Deus, o movimento do G12 criou um maior transtorno no Brasil todo. Eu me envolvi com o G12, depois na minha casa dobrei o meu joelho, clamei aos céus, Deus me deu discernimento de tudo que eu vi lá, tudo que aconteceu, não era de Deus. Era sincretismo religioso misturado, ideias das religiões orientais, era um misticismo, sabe? Tinha tanta coisa terrível. Muitas igrejas dividiram, estão frias até hoje. Muitas igrejas nunca conseguiram se recuperar, porque abraçaram a visão, acreditando que era um avivamento. Então é importante, é inteligente, é sábio, é prudente analisar e ler tudo, se é tudo escrito. Na Avivar é tudo escrito, o projeto é todo escrito, passar por análise detalhada de pastores formados, tementes a Deus, e depois abraçar a ideia, porque envolve tarefinha, versículos para memorizar, enfim, tudo como eu faço na Avivar. Quem acompanha da Avivar vê como é as tarefinhas. Inclusive, Deus já ministrou o tema de 2024 para mim, sobre os frutos do Espírito, inspirado em Gálatas 5:22. Os frutos são valores, você já percebeu que os frutos são valores? Então, eu já até comecei a fazer o rascunho, só fiz um pouquinho e parei, mas eu tenho muito tempo ainda para fazer. Que aí eu faço antes de entrar de férias. Dia 16 de dezembro será a culminância do projeto Pequena Luz com o tema Vida e a Obra de Noé, que foi o tema de 2023. Depois disso eu vou entrar de férias. Então, antes dessa data, eu já vou escrever o rascunho todo do ano todinho e deixo lá com as secretárias. Eu nem ligo o computador, eu só escrevo o rascunho. E aí minhas filhas, as secretárias, digitam tudo. E aí, baseado no trabalho já todo feito, é só fazer várias cópias. Por exemplo, implantar na Assembleia de Deus. Aí a Batista quer também, os pastores analisaram, gostaram. Eles querem, o que é que faz cópias? Inclui o nome da professora, da tia, da auxiliar no grupo de WhatsApp, porque eu passo orientações como eu faço na Avivar. Na Avivar eu tenho um grupo chamado de Compartilhando Saberes e oro pelas meninas pelo WhatsApp e aconselho. Quem quiser me perguntar no privado, me chama no privado, porque nem sempre é possível fazer uma reunião presencial. Mas é possível orientar também pelo WhatsApp. Com a cópia, tudo em mãos, a pessoa vai lendo, tem dúvida, pergunta. Então dá para fazer isso. É uma forma inteligente demais. Eu fico encantada com a criatividade de Deus. É muito inteligente a ideia. É assim, demais, sabe? Que você para e pensa, eu jamais seria capaz de pensar isso. Só Deus pode dar uma criatividade dessa pessoa, sabe? Então será dessa forma, tá bom? 7. Qual o principal objetivo de Deus com a existência da Avivar? O avivamento por meio do projeto Pequena Luz.
O principal objetivo de Deus. Tudo que eu passei na vida é um treinamento do próprio Deus. Eu tinha que saber desenvolver projeto, aconselhar, trabalhar com gente. Aí você vai dizer, claro, projeto de criança, o nome é Projeto Pequena Luz. Não. É assim, sim e não. É o Projeto Pequena Luz, eu trabalho com crianças de 2 aninhos até 10, 12 no máximo, 2 a 12 anos no máximo. Mas a ideia de Deus, e eu sei, porque eu conheço o Deus criativo que eu sirvo, é o que? Através das crianças, atrair as famílias. Deus sonha em restaurar as famílias, não só as crianças. E através das crianças alcança os pais. Através das crianças alcança os pais. Então é família, entende? É interessante demais. Então, 8. Afinal, o que falta para começar? Levantar uma equipe, passar o treinamento inicial e esperar o sinal de Deus, direcionar a igreja escolhida por ele. Se você me perguntar, Cléia, já que é assim, você tem tanta certeza que depois que implantar o projeto começa esse avivamento? Tenho certeza absoluta. Então por que você não começa hoje mesmo? Depende dessa equipe e do direcionar de Deus. Precisa de uma equipe, precisa de gente querendo trabalhar voluntário, porque não pode cobrar não. É voluntário. Então assim, você sabe que isso não é fácil. Eu acredito que Deus vai levantar, que Deus vai tocar no coração, que Deus vai levantar pessoas. Eu acredito piamente. Porque a vontade do Senhor é um sonho no coração de Deus. Eu já estou orando nesse sentido. Para Deus tocar no coração, levantar pessoas, sabe? Enfim, muita gente hoje em dia só quer um trabalho se tiver um retorno financeiro. Você já viu que é assim? Só quer com retorno. E o Pequena Luz não pode cobrar um lápis porque eu não concordo. Eu sou autora e eu não concordo. Eu já fiz por 4 meses e não deixei ninguém cobrar nada. Peguei as coisas na Avivar. O que é possível pegar na Avivar, abençoar através da Avivar? O que não for possível, nós podemos pedir ajuda, doação a empresários, materiais. Isso não é difícil de fazer. Mas não se pode cobrar taxa, nada. Entende? Não pode cobrar, não. De graça recebe, de graça dá. E a palavra de Deus é a administração estratégica da palavra de Deus. A estratégia para atrair, o que fazer, como atrair, para preparar a equipe. Tudo está na minha mente. Treinamento. Eu faço jornada pedagógica na Avivar, jornada de 15 dias no início do ano. Nós podemos chamar de jornada pedagógica, curso, enfim, nós podemos utilizar qualquer nomenclatura. Na escola chama de jornada pedagógica, né? Mas nós podemos usar qualquer nomenclatura, mas é isso, dá o treinamento inicial à equipe, depois vai tirando dúvidas, a formação continuada tem que continuar orientando, porque não é simples assim, para quem não tem noção, não é simples assim. E a pessoa recebe prontinho as atividades elaboradas, a orientação, como escrever o planejamento passo a passo. Mínimos detalhes. Eu sou extremamente detalhista, chega da agonia de tão detalhista que sou. Então eu usei esses detalhes na elaboração do projeto. A metodologia da Avivar é tanto detalhe, chega da gastura. Tem gente que diz, Cléia, tu pode resumir mais? Para que esse textão do tamanho do mundo? E eu escrevendo os detalhes. Tá bom, vou resumir mais um pouquinho. Porque a pessoa é detalhista demais. Deus é detalhista. Pela criação do mundo, pela quantidade de flores, frutos, os insetos, os detalhes, você percebe como Deus é detalhista. Então, Deus tem seus motivos para escolher mulheres, que as mulheres são mais detalhistas, observadoras, sensíveis do que os homens. Isso é ou não é verdade? E complicadas, sim, eu não estou negando. As mulheres são mais chatas, mais complicadas do que os homens, sem dúvida. Mas Deus usa homens e mulheres porque o Deus que chama capacita. Tudo vem dele, tudo vem de Deus, entende? Então, Deus usa pessoas complicadas também. O ser humano em si é complicado. Agora, a mulher é mais do que o homem, não tenho dúvida disso. E eu mesmo sou bem complicadão. Só a misericórdia de Deus. Já me falaram, Cléia, eu não consigo acompanhar seu raciocínio, eu não consigo entender. Aí eu falei, nem eu me entendo. É melhor você se conformar e não entender se você não quer endoidar. Porque mulher realmente é complicada. Fica chateada facilmente. A mulher fala o que ela quer, mas quando houve alguma coisa já fica aborrecida. Não é assim? E no relacionamento, no casamento também, né? As mulheres reclamam porque os homens não entendem, são incompreensivos. E assim, mulher é complicada demais mesmo. Mulher consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Mulher consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. Deus deu uma sabedoria no sentido de sensibilidade, de sabedoria emocional. Veja quando uma mulher empreende as coisas, né? Eu costumo dizer, vou dar o meu exemplo, de Esther. Nenhum homem na face da terra, nem Salomão faria o que Esther fez. Né? Ter a paciência de agir no momento certo, daquela forma, usando aquela estratégia. Só mulher pode fazer isso. Então tem coisa que é só a mulher mesmo, e tem coisa que é só o homem, né? Tem coisa que a mulher quer fazer e é função do homem, só o homem consegue fazer. O homem é mais forte,
O homem tem mais razão, sabedoria racional. É diferente demais, né? E isso acaba chocando nos casamentos, tantos casamentos sendo destruídos, separação, choca demais, porque são diferentes demais, demais, demais mesmo, homem e mulher. Eu mesmo assumo como mulher que eu sou complicada, infantilizada demais, eu preciso amadurecer muito na minha vida, preciso melhorar, preciso mudar. A minha linguagem é infantilizada demais, eu preciso melhorar em muita coisa. E eu oro e peço a Deus, porque Deus ele transforma, Deus transforma temperamento, Deus pode todas as coisas. Eu sirvo o Deus do impossível, por isso eu acredito nesse avivamento, nesses detalhes todos. E tenho certeza que Deus ministrou isso ao meu coração. Absoluto, o sonho de Deus é avivar e restaurar todas as coisas. E só Ele pode, porque o mundo está um caos, está uma desordem. Só Deus pode. Então falta isso para começar, levantar uma equipe, entende? Falta isso tudo. Nono, o que eu acho que vai mudar em relação à minha agenda, como eu pretendo me organizar e os recursos financeiros? Bom, não muda muita coisa não, porque o que eu já faço na Avivar, eu posso continuar fazendo. Fazer cópias de material não dá trabalho, tanto assim. Cópias e mais cópias do mesmo material. Visitar, dar o treinamento, acompanhar várias igrejas. Isso não tem tanta dificuldade. É claro que o Deus que chama dá os recursos, então eu preciso organizar direitinho a minha agenda, no sentido de que eu vou atender mais pelo WhatsApp. Só as meninas da escola às vezes já me chamam no WhatsApp, eu estou fazendo alguma coisa em casa, paro para atender. E muita gente vai chamar no privado, perguntar. Mas eu vivo para servir a Deus. Meu maior sonho é agradar o coração de Deus. Então isso aí para mim eu posso reorganizar minha agenda, priorizar isso e deixar outras coisas. Contratar uma secretária do lar para me ajudar em casa. Então muita coisa, né, dá para organizar. Então eu creio que Deus tem isso também, né, e que Deus vai me orientar, me ensinar em relação a isso, a organização do tempo, das prioridades, tá? Então é isso, eu acho que aqui já deu para entender. Eu faço questão de deixar esse vídeo gravado por esse final aqui, as perguntas e as respostas. Porque eu tenho certeza que Deus ministrou para mim que será dessa forma. Ou seja, eu estou falando que nem aconteceu ainda. Pela fé eu sei. Porque Deus abriu o coração e falou para mim que fará dessa forma. Sabe? Deus vai avivar, Deus vai restaurar, Deus vai renovar. O mundo está assim hoje, mas o futuro é lindo. Acredite nas promessas do Senhor. Deus pode. O Deus vivo e verdadeiro é o único que pode todas as coisas. Amém? Então, para encerrar, né, eu vou parar só mais um pouquinho aqui, tomar mais um pouquinho de água e voltar para orar, tá bom? Você quer orar comigo? Vamos orar juntos? Eu anotei aqui alguns assuntos para orar. A guerra, o Covid que está voltando aí na Bahia, a fome, o avivamento e os avivalistas, a política. Oh, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Deus amado, Pai Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia, eu quero aqui agradecer, louvar, exaltar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui, essa reflexão, esse aprendizado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale a cada coração que ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Venha nos convencer, Senhor, em nome de Jesus. Venha tratar com cada um de maneira individual. Em nome de Jesus, Deus, eu oro a Ti, peço ao Senhor, porque a Tua palavra diz assim, orai pela paz em Jerusalém, eu oro a Ti pela paz. Senhor, tem tanta gente inocente que morre, crianças, Senhor, que morre. Oh Deus, dói demais ver imagens de crianças com sangue, seus pais mortos. Deus, em nome de Jesus, coloca a Tua mão poderosa, manda os Teus anjos poderosos com espadas e correntes na mão. Deus, venha fazer essa guerra, em nome de Jesus, venha intervir nessa situação, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, porque tem gente nos hospitais, visita, cura, em nome de Jesus. Oh Deus, faz cessar a guerra, Senhor. Jesus, Tu és o príncipe da paz, em nome de Jesus. Toca nos corações. Deus, eu coloco em Tuas mãos essa situação na Bahia, o Covid está se espalhando, já tem algumas escolas que estão exigindo o uso de máscaras. Deus, tem misericórdia, não deixe que essa doença terrível venha nos atingir, Pai, em nome de Jesus. Guarde os nossos pequeninos da Avivar, de Irecê, da Bahia, do Brasil, os pequeninos da minha família, de cada criancinha, Senhor, guarda os pequeninos em nome de Jesus e os seus familiares. Tem misericórdia dos mais carentes, as famílias que não têm recursos, ó Deus, visita em nome de Jesus.
Oh Deus, tem misericórdia. Eu coloco em tuas mãos a vida de cada família que nesse momento passa necessidades, até mesmo do alimento. Oh Deus, em nome de Jesus, mobiliza as pessoas, projetos, situações, ONGs, em nome de Jesus. Ó Deus, venha mudar a realidade desse mundo. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, meu Pai, que a tua justiça, o teu amor prevaleçam nessa terra. Sopra com teu vento, aviva a tua obra no meio dos anos. Deus, toma em tuas mãos os avivalistas, cada um que o Senhor já escolheu, cada um que o Senhor vai escolher. Deus, tem gente que já sabe que tem unção sobre eles, porque o Senhor já confirmou. Fala ao coração de cada um, proteja eles, os seus familiares, em nome de Jesus, e capacita para a honra e glória do teu nome, que eles venham testemunhar desse avivamento, testemunhar da fé, fazer oração em jejum, buscar a tua face, em nome de Jesus. Ó Deus, toca no coração das igrejas, dos pastores, dos líderes, perdoe os seus pecados, perdoe os nossos pecados, ajuda-nos a fazer o que é certo, a andar no caminho de santidade e agradar o teu coração, no nome de Jesus, Senhor. Deus, eu coloco em tuas mãos a situação política do Brasil também, Senhor, é tanta confusão. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, tem tanto desacordo, confusão, desonestidade, roubo, tanto escândalo. Ó Deus, tenha misericórdia em nome de Jesus e põe a tua mão na política também. Senhor, eu sei que o Senhor quer restaurar todas as coisas e a sociedade e a vida do ser humano em geral. Em nome de Jesus, usa-nos como vaso de bênção em tuas mãos. Deus, prepara o meu coração, Senhor, para o meu futuro, aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Ajuda-me em nome de Jesus, porque eu preciso amadurecer. Ajuda-me, Senhor. Coloca no meu coração teus pensamentos, teus sentimentos. Tira o que é contrário a ti em nome de Jesus e perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos em nome de Jesus. Glorifica o teu nome por meio desse testemunho, por meio da história da Avivar. Glorifica o teu nome, que o Senhor seja conhecido, reconhecido e glorificado como o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o meu Deus querido. Deus, eu quero encerrar esse momento expressando os meus sentimentos de amor, carinho e gratidão para contigo. Deus, eu te adoro, o Senhor é perfeito. Eu te adoro não só pelo que o Senhor faz, eu te adoro pelo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, pela tua essência linda, perfeita, maravilhosa. Tu és perfeito, Senhor, o teu caráter é santo, mostra-se para a humanidade, derrama o teu amor sobrenatural como o Senhor prometeu fazer. Derrama o teu amor sobrenatural em nome de Jesus e realiza a tua vontade, o teu querer na minha vida, na cidade de Recife, na Bahia, no Brasil e no mundo todo, para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Você diz amém a essa oração? Que Deus te abençoe grandemente, a você, os seus familiares. Que Deus enche o seu coração de fé, esperança. Que você olhe para esse mundo como está, mas pense no amanhã, pense nas promessas, as promessas que são escritas na Bíblia, as promessas de Deus para a tua vida, aquilo que Deus falou de forma individual e pessoal para você, como Ele te enxerga, os segredos do seu coração, suas características, que Deus vê tudo e considera tudo. Deus abençoe sempre e obrigada pela paciência.